Estava no limite da sanidade. Ao saber que teria de andar por entre as vítimas femininas, não teve certeza de sua capacidade de suportar tamanha violência. Oi, meu nome é Rayane Duarte e esse é o Paralelo Meridiano. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das maiores tragédias do Brasil, que é o caso da Boate Kiss. Hoje completam 8 anos da tragédia. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio causou a morte de 242 pessoas, em suma maioria jovens aí da faixa etária de 18 a 30 anos. Como base para esse vídeo, eu vou usar esse livro aqui, que é um livro-reportagem da jornalista Daniela Arbex, que é Todo Dia a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss. Ele é um livro de 2018 e ele narra de forma humanizada os acontecimentos daquela noite, daquela madrugada. Bom, vale destacar aqui na edição que há o nome, de todas as vítimas, porque o livro também é uma tentativa de manter viva a memória de todas essas pessoas, de todos esses jovens, até porque, em suma maioria, eram grande parte universitários, porque Santa Maria é uma cidade com 7 universidades. E querendo ou não, não é apenas um número de vítimas, é um número de histórias que se perderam naquela noite. Bom, o livro ele começa aí com uma visão do resgate de alguns profissionais da área, tanto dos bombeiros quanto da área da saúde, do SAMU, que atuaram naquela madrugada. Os acionamentos, para os sistemas aí de saúde de resgate começaram por volta de 3h20 da madrugada e, bom, o corpo de bombeiros chegou no momento, aquele primeiro momento ali de resgate, com 7 homens e 6 alunos, para um montante aí, estima-se que houvessem cerca de 900 pessoas na boate, o que era inclusive mais do que o imóvel conseguia comportar. Houve aí toda uma tentativa de retirar o maior número possível de pessoas, de jovens, e logo eles começaram a ser encaminhados para os hospitais. Depois o livro ele também traz aí a visão dos familiares, porque a partir do momento que começou a ser divulgada a notícia de que tinha tido um incêndio na Kiss, muitos familiares que sabiam que os seus filhos estavam ali, começaram então naquela tentativa desesperada de ligar para os filhos para ver se conseguia falar com eles, se eles estavam bem. Muitos chamados não foram atendidos. Uma das coisas que traz no livro é o número de chamadas absurdas que tinham naqueles celulares das vítimas, aí numa tentativa desesperada dos familiares de saber notícias, e depois disso a gente acompanha aí através da narrativa diversas histórias de pais, de mães, tentando aí saber se os seus filhos estavam mortos ou vivos. O livro ele tem uma linguagem muito simples, é muito fácil de entender e é uma leitura muito rápida, mas ainda assim é uma leitura muito difícil porque é extremamente triste. Você sente na pele a dor daquelas pessoas, daqueles familiares que estavam aí em busca dos seus filhos naquela noite. Depois disso, tem outra parte do livro que é mais ou menos aí pela metade, que é extremamente difícil também, que é a parte do reconhecimento de corpos. Uma das grandes coisas que foram inclusive muito criticadas na época é que houve aí o encaminhamento dos corpos para o Centro Esportivo, Municipal Esportivo da cidade, que é conhecido como Farezão, e houve aí a organização desses corpos. As famílias estavam aí desesperadas para saber, entrar no ginásio e fazer finalmente o reconhecimento para ver se realmente era ali o seu familiar. E esse reconhecimento de corpos ele ainda foi atrasado porque os políticos da época eles quiseram entrar no ginásio para ver os corpos, algo que não tem sentido, que não tem nenhuma justificativa plausível, além, claro, de atrasar a entrada dos familiares que queriam terminar com esse sofrimento, de não saber
se estava vivo ou morto. A única que não quis entrar na época foi até então presidente Dilma Rousseff. E depois disso, o livro ele vai ficando ainda mais difícil. É impossível não se emocionar com essas histórias, e a partir daí vai tendo então aquele momento, né, de reconhecimento dos corpos. Há uma frase que choca muito, entre diversas frases que chocam, que é a de um pai, que ele fala que naquele momento que ele entrou no ginásio, ele rogou, ele orou para que o corpo da filha dele estivesse de uma forma que ele conseguisse reconhecer ela, porque enquanto ele passava ali, entrava no ginásio, naquele caminho ali, ele viu alguns corpos que estavam ali numa situação, digamos assim, de difícil ser reconhecidos. Aí a partir disso a gente acompanha essas histórias e depois tem a parte dos velórios, dos enterros, que foram outro momento totalmente difícil, porque há muito essa questão de se aproveitar da tragédia. Houve um inflacionamento aí dos caixões, as funerárias vendendo a preços absurdos os caixões, e depois disso houve ainda uma parte mais difícil, porque como era um montante muito grande de vítimas, algumas tiveram ainda dificuldade para comprar o caixão porque estava acabando. Depois disso, a gente ainda é apresentada a situação de o que causou o incêndio, porque na época, quem acompanhou o caso aquele domingo fatídico se lembra das narrativas de que muitos jovens foram encontrados nos banheiros porque não tinham saídas de emergência, havia apenas uma porta. Como muitos não conseguiram alcançar essa porta, eles entraram nos banheiros numa tentativa de sair pelas janelas, só que as janelas também estavam lacradas, estava tudo lacrado. No começo ainda, aqueles que chegaram primeiro na saída, como os seguranças, eles não conseguiam ver o palco, que foi onde começou o incêndio. Eles pensavam que foi ali uma briga, que era ali uma tentativa dos usuários, né, das pessoas que estavam ali de sair sem pagar, e eles ainda tiveram, os seguranças, a iniciativa de fechar as portas, porque muitos estavam, todos, né, claro, saindo sem pagar a comanda. Só então que eles perceberam que realmente era um incêndio e abriram as portas, e ainda assim havia mais um empecilho para chegar até a saída, que eram os guarda-corpos, que eram aquelas ferragens, aquelas estruturas que tem embalada para fazer fila. Na entrada no hall tinha aquilo que não poderia, inclusive, estar naquele lugar, porque isso é contra, né, os projetos aí de incêndio, né? Era mais uma irregularidade da Boate Kiss, o que prejudicou ainda mais a saída. E eu até separei aqui, porque o caso, ele é um caso de uma tragédia que ela não terminou, porque a partir do momento que vieram a público todas as irregularidades que tinham na boate, a sensação de indignação era ainda maior. Na prática, a Kiss ficou aberta durante 41 meses e 27 dias. Nesse período, por 31 meses, funcionou sem o alvará sanitário, incluindo o dia da tragédia. Por 20 meses, funcionou sem a licença de operação ambiental. Por 17 meses, funcionou sem o alvará de prevenção e proteção contra incêndio. Por 7 meses, funcionou sem o alvará de localização. Com todas essas irregularidades, é claro que ficaria aí a pergunta óbvia: quem é os culpados por essa tragédia? Porque se havia tantas irregularidades, é óbvio que haviam pessoas para serem culpabilizadas. Depois disso, começou ainda outra parte da tragédia, que foi a divergência aí da investigação da Polícia Civil para a parte que foi para o Ministério Público, porque a Polícia Civil fez a investigação, levantou um monte de suspeitos, um monte de pessoas que tinham envolvimento aí com todas essas irregularidades que resultaram na morte de 242 pessoas. Porém, quando chegou no Ministério Público, apenas 4 pessoas foram acusadas, sendo 2 sócios, né, da boate e 2 caras da banda, porque o incêndio ele teve início porque
Foi feito ali pela banda Gurizada Fandangueira, um show pirotécnico. Eles acenderam uma espécie ali de fogos de artifício que não era próprio para lugares fechados. No livro até fala que esse artifício, né, esse fogos de artifício próprio para ambiente fechado, ele custava cerca de R$50 e o que foi utilizado cerca de R$2,50. Esse fogos de artifício ele pegou na espuma da boate, que não era uma espuma adequada. Ela era uma espécie de espuma ali de colchão, que não podia ser usada como isolamento, né, de som, mas que foi usada e que foi exatamente uma das coisas que causou esse número de mortes, porque quando o fogo pegou aí nessa espuma, liberou uma substância extremamente tóxica, que era o cianeto. Ele mata em poucos minutos. Esse gás, inclusive, ele foi utilizado nas câmaras de gás da Segunda Guerra Mundial, e a partir daí dessa tragédia, né, tornar pública, né, essa indignação. E o que aconteceu? O Ministério Público, alguns promotores abriram inquéritos contra esses pais por difamação. Além de toda a tragédia, toda a dor enfrentada por eles, eles ainda tiveram que passar por mais essa. Bom, o caso da Boate Kiss é importante relembrar. Por quê? Porque quantas boates Kiss estão funcionando com esses mesmos parâmetros, com essas mesmas irregularidades que estava a boate no ano de 2013. É importante relembrar porque o Brasil, ele é um país de memória curta. Tanto é que as tragédias, elas se repetem. Temos aí o caso de Mariana e de Brumadinho. Então é importante ressaltar que a tragédia, ela se deu em vários níveis. Não foi apenas o incêndio, foi o processo depois de reconhecimento de corpo, o processo, né, de essa angústia, essa solicitação por justiça, que de certa forma até hoje não veio. Os 4, né, réus do processo eram para eles ter sido julgados em março de 2020, mas como veio a pandemia da Covid-19, foi adiado e até hoje não aconteceu. Esses pais, eles clamam por justiça até hoje. Eu separei um trecho do livro, que é esse, de um momento de reconhecimento de um dos corpos. O forte odor que Wanda sentiu a deixou impactada. O ginásio tinha cheiro de fumaça e de carne queimada. Quando Carmen a viu, caminhou rapidamente em sua direção. Foi ela quem guiou a pedagoga pela quadra de futebol. Por mais cruel que fosse toda aquela cena, Wanda não tinha como se esquivar de olhar. Precisava colocar um ponto final em um dia inteiro de dúvidas. Estava no limite da sanidade. Ao saber que teria de andar por entre as vítimas femininas, não teve certeza de sua capacidade de suportar tamanha violência. Quando se aproximou do corpo que poderia ser o de Vitória, acabaram-se as dúvidas. Sua filha estava deitada no chão frio daquele ginásio. Ao encontrá-la, foi tomada de uma sensação estranha. Olhando para ela, não conseguia mais enxergar sua bem-te-vi, e sim apenas um corpo vazio que parecia ser do tamanho de uma boneca. Minha filha não está mais aqui, repetia para si mesma, tentando encontrar algum consolo em meio a toda aquela destruição. Aquela não era mais a sua menina, era o corpo número 20. 242 pessoas perderam a vida no incêndio da Boate Kiss.